Porque todo dispositivo de tecnologia vai ficar bem mais caro em 2026, 2027, 2028. Antes de mais nada, eu quero explicar o meu outfit. Primeiro, tá frio para um cazzo aqui em Florianópolis, e eu espero que o YouTube não derrube a visibilidade desse vídeo por conta do uso do termo em italiano. Espero que a tradução automática dê uma aliviada de alguma forma. E segundo, porque eu tô de óculos. Isso aqui eu explico em outro momento, tanto que esse vídeo aqui é muito para fazer um teste. Eu tô aqui testando a câmera da Anker, não vai ser a câmera definitiva para esse canal, é apenas para a gente fazer essas verificações de como fica a qualidade de imagem numa tela menor, ou melhor, com a minha pessoa numa tela menor. Eu prometo que eu vou pegar uma outra webcam que vai ser definitiva para a produção desses materiais. Mas vocês estão vendo na tela, o site G1 Tecnologia tem aqui Xbox, MacBook e iPads mais caros. Veja quanto os preços vão subir neste ano, e é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. O principal motivo para isso acontecer está aqui. Escassez de memória e armazenamento, impulsionada pela corrida de inteligência artificial, levou as empresas a reajustar preços de computadores, tablets e consoles. Perceba que a matéria da redação do G1 não fala sobre os smartphones, e eu entendo que aqui tem que ter um capítulo à parte para falar dos telefones móveis, porque parte da culpa da escassez das memórias nos telefones e, consequentemente, o aumento de preços dos dispositivos móveis é da Apple, que foi para o mercado, comprou as memórias de forma quase desenfreada, fez com que os fabricantes fizessem um leilão forçado. A Apple foi lá e pagou tudo mais caro, e aí não sobrou nada para o Android, o que vai obrigar a ter smartphones Android mais caros também. E a Apple vem depois com aquela desculpa dizendo, o Tim Cook principalmente, né? Ah, a gente vai ter que aumentar o preço dos iPhones, vai ser algo inevitável, não tem como, a gente não tem escolha. Uhum, hipocrisia que fala, né? Enfim. Vamos falar sobre o aumento de preços nos dispositivos que não são chamados de iPhone, que não são chamados de smartphones, e eu espero que você goste deste formato de vídeo, porque, afinal de contas, eu estou aqui para explicar o que acontece no mundo da tecnologia, com temas específicos, com pautas específicas e utilizando aquilo que a mídia está compartilhando sobre esses temas. Gostou do que viu aqui, ou vai gostar dos próximos minutos? Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e ajude esse canal a alcançar 1000 inscritos. Eu estou testando diferentes formatos, diferentes temas, para que você possa se identificar com algum deles e ajudar o algoritmo do YouTube a reconhecer qual que é o nicho desse canal. A quinta-feira de 25 de junho não está sendo fácil para o consumidor. Dois gigantes da tecnologia anunciaram aumentos significativos nos preços de seus produtos. A Apple decidiu elevar os preços de iPads e MacBooks, alegando que já não conseguia absorver a forte alta nos custos de chips de memória e armazenamento. Já a Microsoft, dona da marca Xbox, informou que a partir de 1º de agosto os consoles ficarão até 33% mais caros. No caso da Microsoft, os consoles vão ficar mais caros como tendência global. Não que os reajustes dos Macs e dos iPads também não sejam, mas está na cara que a Microsoft vai subir o preço do Xbox no mundo todo. O Brasil que se prepare, ainda mais no caso do Brasil, que a gente não tem mais Xbox Brasil, a gente tem, a gente responde agora pela Latinoamérica, então para o brasileiro médio fica cada vez mais difícil. E a Microsoft também está fazendo tudo isso pelo desespero, pela necessidade de fazer com que o Xbox, de alguma forma, eh, ressuscite nos aspectos comerciais. Porque a gente sabe muito bem como que ficou a situação do Xbox ao redor do mundo. Mais uma vez, a Microsoft tomou uma surra da Sony no volume de vendas do dispositivo em si, e todas as medidas que a Sharma está tomando agora é para recuperar a imagem da Xbox, mesmo que isso signifique cortar na própria carne. A Microsoft vai ter que discutir esse lance de sobreviver no hardware ou de manter o hardware do Xbox. A Sharma quer manter isso, para a alegria e felicidade de alguns que não confiavam nela, porque ela era uma pessoa que vinha do segmento de inteligência artificial, e olha só que coisa, ela vai utilizar a inteligência artificial para tentar salvar o console Xbox, mesmo que isso signifique também cortar na própria carne do Project Helix.
tem isso também, mas a mesma Microsoft vai ter que trabalhar pesado para tentar salvar essa marca. E no caso da Apple, olha só que coisa, né, daqui a pouco eu falo sobre o MacBook Neo, mas ele teve vantagem competitiva de preço em relação aos seus concorrentes, em relação àquilo que a própria Apple propôs para o mercado, que era oferecer uma opção de MacBook mais econômica, que era ser competitiva em relação aos Chromebooks, que dominavam alguns segmentos, principalmente nos Estados Unidos, o segmento educacional. O Chromebook mandava muito bem, conseguia inclusive obliterar o iPad, e essa vantagem foi para o espaço por conta desse aumento de preço que a Apple anunciou. E aí a Apple deu esclarecimentos e explicações sobre o porquê que teve que aumentar os seus preços. A Apple esclareceu que o reajuste que foi impulsionado pela expansão de data centers voltados à inteligência artificial, de novo a IA sendo a responsável por uma notícia ruim para os usuários dos dispositivos da gigante da maçã mordida, não afeta o iPhone, principal produto da empresa. Spoiler, eu até dei uma engasgada porque aqui tem um spoiler para te contar. O Tim Cook, que até o anúncio do iPhone 18, e aí ele deixa essa bomba pro John Ternos, o Tim Cook, ainda CEO da Apple, deu uma entrevista recentemente afirmando que é impossível manter os preços do iPhone do jeito que estão. Ele já deu a letra de que o iPhone, a próxima geração do iPhone vai ser mais cara, pelo mesmo motivo, a crise da IA. E aqui eu só posso entender que o Tim Cook está sendo muito hipócrita. É um nível de hipocrisia absurdo, porque, afinal de contas, de novo, nas internas do setor de telefonia móvel, a mesma Apple que agora diz que vai ter que aumentar o preço do iPhone, e só não fez isso agora porque vamos deixar as más notícias para depois do lançamento da próxima versão e principalmente para o início do novo ano fiscal, e ainda acho que a Apple vai manter durante um tempo o preço antigo para depois de uma determinada data, um pouco antes ou depois do Natal, inflacionar os valores, porque eles não vão conseguir segurar os preços atuais. A mesma Apple que saiu correndo para comprar toda a memória do mundo fala que não tem como manter os preços, porque afinal de contas a crise da inteligência artificial é a melhor desculpa para todos os fabricantes. Lembrando sempre que, se a Apple já comprou essas memórias, se tiver uma escassez, se tiver um aumento de preços das memórias, os novos iPhones estão imunes. Os novos iPhones estão imunes a esse aumento de preço de memória, porque essas memórias foram adquiridas no preço antigo, no período antigo. E aí temos a Apple se respaldando de alguma forma. Já o MacBook Neo, o notebook de entrada lançado para competir com os modelos mais baratos equipados com Windows e Chromebooks, teve seu preço inicial elevado de $599 para $699. Aqui no Brasil a gente ainda não teve o reajuste de preço em vigor. Aqui a matéria fala dos preços convertidos e a gente não deve se apegar a isso, mas fato é que a vantagem competitiva que a Apple tinha com o MacBook Neo, ou o principal argumento para validar ele e não outros computadores com Windows, foi por espaço, que fizeram uma análise lá fora e afirmaram que, por exemplo, o Dell XPS 13, o mais básico do modelo da Dell, que é um modelo ultra fino, potência, ele é potente, mas ele não entrega o mesmo tipo de performance que, de repente, poderia entregar um computador mais potente. Pensa no Dell XPS 13 básico. Ele está ao mesmo preço do MacBook Neo, e aí a relação custo-benefício do computador da Dell é melhor. Chegou nesse ponto, chegou nesse patamar. A Apple vai ter que se explicar depois com o consumidor para tentar vender o MacBook Neo como uma alternativa para esses produtos. E até mesmo para os Chromebooks, tá? Os Chromebooks estão mais baratos, já eram mais baratos que o Neo, estão ainda mais baratos, mesmo entregando muito menos, mas aí a gente tem que pensar, qual que é o perfil de um ultraportátil como esse? A mobilidade, você ter o acesso ao computador o tempo todo, você utilizar o computador em locais onde normalmente o seu notebook mais potente não estaria, e ter longa autonomia de bateria. E aí o MacBook perde essa vantagem por conta do fator preço. MacBook Air também ficou mais caro, o modelo de 512 GB
sai de $1.099 para $1.299. Ai, dói. O MacBook Pro de 1 tera saiu de $1.699 para $1.999. Situação difícil do usuário da Apple, tá? E o iPad Air de 128 GB de $599 para $749. Olha, pesado, hein? A empresa também aumentou os preços das duas versões do HomePod e do Apple TV, que não tiveram valores anunciados. De novo, esses aumentos até o momento não foram repassados para o mercado brasileiro, mas o mercado norte-americano não reagiu bem a isso, porque após o anúncio dos aumentos de preços, as ações da Apple caíram quase 5%, enquanto que os papéis da Dell recuavam mais de 8%. Eu ainda acho que quem perde mais aqui é a dona Apple, tá? Mesmo que a Dell registrasse um prejuízo de 8%, na verdade não é prejuízo, né? Perda de valor de mercado. Eu acho que a Apple aqui se complicou um pouco mais, porque o lance da Apple são as perdas a longo prazo. A Apple perde a longo prazo com esse movimento e até mesmo de forma imediata. De novo, a construção de narrativa que a Apple estabeleceu para si em relação ao MacBook Neo era oferecer uma alternativa de MacBook mais barata, mais acessível, com preços compatíveis a alguns dos modelos com Windows, mais ou menos da mesma faixa de preço, mas com um hardware, em teoria, não tão promissor, não tão competente quanto o que o macOS oferece, mesmo que em um computador portátil um pouco mais capado. O Xbox também sofreu queda, ou melhor, aumento de preço, queda. Eu querendo me iludir com isso, né? Os gamers também vão ter um reajuste que pesa no bolso. Segundo a Microsoft, os consoles Xbox terão aumento de preço de $100 nos modelos de 512 GB e de $150 nas versões de 1 tera. Além disso, descontinuaremos o modelo de 2 terabytes, informou a empresa em nota. Lembra que a Microsoft lançou no ano passado, no ano retrasado, uma versão do Xbox Series X, que é o mais potente, com 2 TB de armazenamento? Esse canal não existia, mas eu me lembro que eu gravei para um dos meus canais, não sei se foi para o Target HD ou para o @Eduardo Moreira, onde eu disse com todas as letras, por que a Xbox está fazendo isso? Por que a Microsoft está lançando um console de 2 TB, sendo que todos os sinais da época que o Phil Spencer dava era que a Microsoft ia desistir do Xbox? Por que ela fez isso? Não faz sentido. Aqui é a Asha Sharma não só tentando equilibrar as contas por conta da escassez de memórias, mas também equilibrar a casa da Microsoft. Resolver aquilo que o parquinho está ali todo bagunçado, todo meio chacoalhado por conta de todas as burradas que foram executadas nos últimos anos, inclusive na compra da Activision Blizzard, e, enfim. Os novos preços lá fora para o Xbox, lembrando sempre que no Brasil não são esses preços convertidos e que você certamente vai pagar a mais para ter essa pemba. Xbox Series S de 512 GB sai de $399 para $499. O Series S de 1 tera sai de $449 para $599. Quem é que vai comprar esse console? A gente está falando do Series S com 1 tera. Eu gostaria de ter o Series S com 1 tera, mesmo que tivesse que pagar mais caro. Eu tive a chance de pagar R$ 2.500 por essa versão, quando ela ainda não estava disponível no Brasil, na última vez que eu fui para o Paraguai. E não comprei. Eu fui burro. Mesmo. Burro e não tinha dinheiro para isso. Mas a grande pergunta é essa: quem é que vai comprar esse console por esse preço? Difícil, hein? Puxada em Microsoft. Bem puxada. Xbox Series X digital de 1 tera de $599 por $749. E o Xbox Series X com leitor de 1 tera de $649 por $799.
Esses aumentos de preços dão continuidade aos reajustes iniciados no ano passado. Em outubro de 2025, a Microsoft já havia elevado o preço dos consoles entre 20 e US$ 70 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, eu posso até gravar um vídeo mostrando em que patamar está o preço do Xbox por aqui, mas meio que o céu é o limite. E também, não sei se os gamers estão tão preocupados com isso, porque quem gosta do Xbox ou vai pagar o preço que for, ou vai comprar no mercado de revenda, ou vai esquecer dessa ideia e vai, de repente, comprar um PlayStation 4, que pode ser um bom negócio, porque afinal de contas, quais foram as grandes novidades da atual geração, né? Muita gente afirmando que a atual geração de consoles foi uma grande mentira. De fato foi, né? Onde estão os jogos em 4K do PlayStation 5, hein? Detalhe, 4K 60 frames por segundo, porque jogo em 4K a 30 frames existem alguns, tá? É a nota da Microsoft, abre aspas. Infelizmente, os custos de armazenamento e memória para consoles aumentaram mais de 2,5 vezes e esperamos que eles dobrem novamente até o segundo semestre de 2027. É um cenário de pânico e terror, porque deixa eu colocar aqui o controle do Xbox só para deixar ilustrado e ficar mais bacana para vocês visualizarem. É um cenário de pavor e pânico, porque ninguém está sendo otimista sobre quando que os preços das memórias vão voltar a um patamar minimamente aceitável. Ninguém, nenhum analista de mercado, nenhum especialista, ninguém. Tem alguns que estão afirmando que esse clima de terror nos preços elevados com as memórias vai durar até 2028 e outros já começam a falar em normalidade apenas em 2030. E até lá, todo mundo que lute, todo mundo que espere a próxima Copa para de repente comprar um novo computador, um novo console de videogame, um novo, sei lá, notebook, tablet. É isso. Vocês querem ficar no esquema de ficar buscando receita de miojo no ChatGPT? O resultado é esse, tá? O que explica os reajustes ou as desculpas que os envolvidos querem dar para todo mundo? Os anúncios mostram que nem mesmo a Apple, considerada uma referência em eficiência na cadeia de suprimentos, conseguiu escapar da disparada dos preços de memória, que começa a afetar a toda a indústria de eletrônicos. Sério, G1, não diga, a gente sabe que é isso, tá? Fabricantes de memória como a Micron têm priorizado o fornecimento para empresas de chips voltados à inteligência artificial, como é o caso da NVIDIA. A NVIDIA vai ganhar montanhas de dinheiro em cima dessa história de desenvolvimento para inteligência artificial. Jensen Huang vai ser um dos caras mais ricos do mundo, anote o que eu estou dizendo. A estratégia elevou os lucros dessas fabricantes, mas reduziu a oferta de componentes para produtores de computadores, smartphones e outros eletrônicos. Mais uma vez a Apple, abre aspas. Nunca vimos um aumento no preço de componentes tão grande e tão rápido. Até agora conseguimos proteger nossos clientes desses aumentos, mas chegamos a um ponto em que precisamos começar a elevar os preços de diversos produtos. De novo, a mesma Apple que saiu comprando memória de todo mundo. A mesma Apple que saiu esvaziando o mercado de memórias para smartphones, deixando o resto para o resto. E é por causa disso que você, Cláudio, usuário do smartphone Android, vai pagar bem mais caro no seu próximo smartphone, porque a Apple pegou para si todas as memórias possíveis e imagináveis. E com isso o mercado todo vai ficar mais caro. A Microsoft afirma que a crise também atinge em cheio os mercados de consoles. Em comunicado, abre aspas. Toda a indústria de eletrônicos de consumo enfrenta a atual crise de componentes, mas os efeitos são especialmente severos para os consoles. E aí faz todo sentido. A gente está falando de um hardware dedicado, de um hardware sob medida, que você precisa ter componentes que são produzidos em menor escala, não só em escala de tamanho, mas em escala numérica, em volume de produção, e em função disso, por conta disso e também por isso, esses dispositivos acabam recebendo componentes mais caros. Precisa pagar mais para ter essa, como que eu vou dizer, essa customização de componentes. A memória de um Xbox não é a mesma memória de um notebook ou de um PC de mesa. São memórias dedicadas e, para isso, como a fabricação em quantidade é menor e acaba sendo mais caro para os fabricantes,
a gente tem essa conta não se fechando. De acordo com a Microsoft, diferentemente dos celulares, computadores e outros dispositivos, os consoles normalmente não são vendidos com lucro, mas por um preço inferior ao seu custo de fabricação. Tem essa também, né? É meio que uma regra do mercado de videogames, você acaba obtendo lucro através da venda de jogos e não na venda de consoles. E é aí que a gente tem que se perguntar como que a Sony, por exemplo, faz com que ela se sobreviva no mercado tendo algum lucro com o PlayStation, principalmente a geração do PlayStation 5. Na verdade, não tem lucro. Ela que lute para vender o máximo de consoles possível, e aí, em função disso, ela consegue maximizar os ganhos de alguma forma. Então, aqui está explicado por que que você vai ter eletrônicos cada vez mais caros em 2026 e isso deve durar pelo menos até 2028. Se me permite dar um conselho, se você realmente pensa em comprar um eletrônico, corre, corre para comprar. Aproveita que a Amazon não está me patrocinando para isso, mas aproveita que tem uma próxima edição do Amazon Prime Day em breve, agora em julho, ou dá uma olhada na Shopee de repente, porque o 7 do 7 pode ser interessante. Dá uma olhada no Mercado Livre também, de repente você pode encontrar uma coisa bacana, mas corre para comprar o seu eletrônico, porque no segundo semestre vai ficar cada vez pior. E isso não tem prazo para normalizar. Por mais que os fabricantes, as marcas afirmem que, de repente, no final de 2027 tudo se normalize, não é uma previsão otimista, tá? É um chute que eles estão dando, porque não existe nenhuma garantia de que tudo vai voltar ao normal com tanta facilidade. E eu espero que a gente possa sobreviver a tudo isso sem muitos danos, sem muitos traumas, sem maiores problemas ou dificuldades. Se você gostou do que viu nesse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque eu estou disposto a te explicar tudo o que acontece de mais bagunçado no mundo da tecnologia, com uma conversa ágil, objetiva, contando nem tanto objetiva, porque esse vídeo teve 22 minutos, mas aquele aulão do tiozão para poder te explicar por que que as coisas acontecem dessa forma no mundo tech. Agradeço desde já a sua permanência aqui, a sua audiência. Eu sou Eduardo Moreira, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela preferência. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.